Olá, sexto ano, tudo bem? Sou eu, professora Cíntia, e vamos prosseguir, né, com o tema do qual a gente está vendo, que é o teatro. Isso mesmo. Hoje vai ser o teatro grego, né? A gente vai estar falando um pouquinho sobre a Grécia. Isso. A Grécia, ela é conhecida, né, como o berço desse teatro, né? Foi ali que, na verdade, nasceu o teatro, né? Então, a gente vai ver aqui, né? Eu coloquei algumas coisas aqui no quadro, vamos ver. Né? A Grécia é conhecida como berço do teatro. As peças ligadas à mitologia grega, né? Mitologia grega que, na verdade, é a religião desses gregos, né? Eles eram politeístas dentro dessa religião, né? Por quê? Por que politeístas? Porque eles tinham vários deuses, né? Zeus, né? Que é o deus dos céus. Poseidon, que é o deus dos mares. Hades, que é o deus do submundo, certo? E assim, dentro, né, desses deuses, a gente percebe, né, que todos esses deuses dentro dessa mitologia, a sua grande maioria, né, que tem outros também, eu não sei se vocês conhecem, mas, por exemplo, Ciclope também faz parte da questão da mitologia grega, né? O Minotauro, né? E aí já tem uma questão de mistura de corpo de homem com uma cabeça animal. Mas, assim, a grande maioria, ele possuía o quê? Uma figura humana. Então, assim, os gregos tinham uma relação muito grande com essa questão da figura do homem em si, né? Então, ele trazia isso também com relação à sua religião, tá? E aí, essas peças encenavam, né? Essa questão da mitologia, contava a história desses deuses gregos, né? E aí, assim, a história sempre tinha uma questão trágica, né? A gente vai chegar lá, não vai ser na aula de hoje. A aula de hoje é mais uma apresentação dessa arte grega, tá? Que eu vou falar um pouquinho para vocês. Essa arte grega, ela tá muito relacionada com essa questão da figura do homem, o quanto era importante. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? A gente já viu nos capítulos anteriores que o teatro ele fez parte, sim, dentro dessa questão do desenvolvimento humano. Então, ele veio lá da questão primitiva e tudo mais, né? Apresentou, né, a questão do teatro em outras civilizações, né, com uma roupagem diferente. Percebemos que tem algumas semelhanças, né, como o uso das máscaras, né? Percebemos, inclusive, que essas máscaras ela tem uma importância muito grande, tanto na questão cênica, mas principalmente na questão de entonar a nossa voz, deixar a nossa voz mais alta, né? Então tem toda ali uma estratégia, né? E isso também veio dos gregos, né? Então os gregos, com essa questão do berço, né, do teatro, voltando, né, para a questão da Grécia, eles tiveram o primeiro ator, né, que foi Tepes. Eles faziam, né, celebrações a esses deuses. E eles estavam fazendo justamente, né, a festividade, celebrando, né, para Dionísio, que é o deus das festas, do vinho, né? E eles estavam lá festejando, e aí Tepes, né, que é o primeiro ator, né, ele resolve dizer que era eu sou Dionísio, o deus do vinho, o deus da festividade. E ali ele começa a encenar, né? A fazer, a dizer que, né? E assim ele vai passando, tanto aqui no livro, tá falando no livrinho de vocês, depois vocês vão dar uma lida, tá? Na página 70 e na página 71. Tá falando que ele vai começar a viajar na carroça, passando de cidade em cidade grega ali, né? Das cidades gregas, né? Fazendo as encenações. Então ali nasce o primeiro ator, com relação a essa mitologia, a essa religião, tá certo?
A arquitetura grega é especializada para o espetáculo. Isso também a gente vai ver em relação, né, a essa questão da arquitetura, né? Eles é que criam, né, o que seria esse teatro, né, esse palco, que aí a gente percebe que ele é um palco bem diferenciado, né? Ele tem o que seria a metade, né, de um círculo, né? E eu vou fazer aqui o desenho só para vocês perceberem. Eles eram assim, né? Aqui é como se fosse o palco. É como se vocês estivessem vendo eles de cima, tá? Então aqui é o palco e aqui, assim, ó, né? Que existe uma questão, ele vai subindo, né? Vai tendo os arcos, que são as arquibancadas, e as pessoas ficam aqui no meio, tá? Fazendo o quê? Fazendo a encenação. Então, essa arquitetura também era pensada no espetáculo. Por quê? Com essas arquibancadas, ninguém ficava com a cabeça na frente de ninguém. Então, dava para assistir o espetáculo. E a outra questão é que a questão da voz. Olha que interessante. Conforme eles produziam aqui, né? Quem estava sentado na primeira cadeira da arquibancada ou na última, não teria diferença, né? Então, o fato também de produzir a voz, né? Então, essa questão também fazia com que as pessoas não fossem alterado. E aí você... Porque existe isso. Às vezes a gente está num determinado ponto da sala que a gente não escuta, né? O que a pessoa está falando, né? Por quê? Porque a gente está produzindo a nossa voz assim, né? Então, o que acontece? As ondas sonoras, né? Tem toda uma questão ali, né? Se tiver algo que tiver, por exemplo, assim, uma parede ou uma pessoa, né? Que a voz ela tem que ir e vir, né? Se isso não ocorre com essa questão da onda sonora, a gente tende a não ouvir direito, né? Então, até essa questão arquitetônica, né, os gregos pensaram, né? A gente pode perceber dentro dessa arte grega, que eu acho interessante, né, falar para vocês, que ela está presente em outras situações, né? Então, assim, falando um pouquinho sobre escultura grega, né? Eles foram os primeiros, assim, eles receberam as influências dos egípcios, tá? Que a gente viu lá no primeiro, né, com aquela questão muralista, nós vimos que os desenhos eles eram, né, aquela questão da lei da frontalidade. Então eles receberam assim as influências egípcias, né, que são os primeiros desenhos ali, são as primeiras civilizações, e delas eles começaram a modificar. Isso mesmo, eles começaram a modificar, eles começaram a trazer, né, essa questão da verossemelhança humana. Então, assim, eles traziam de uma forma o mais próximo possível do corpo humano. Na verdade, eles viam, né, o ser humano, o fato, né, de um outro ser gerar, né, eles viam também como se fosse uma obra de arte, né? Então, por isso, essa questão da perfeição, de chegar tão próximo, a questão da mitologia grega, que os deuses, né, eles eram uma figura humana, né? Também se relacionava de forma também com a questão humana. Agora, a única diferença é que os deuses deles não adoeciam, não envelheciam, não morriam, né? Eram pessoas, eram super-humanos, né? Inclusive, dentro dessas histórias gregas, dentro dessa mitologia, né? Zeus se relacionava com pessoas humanas ditas normais, né? E aí nasciam os semideuses, né? Como Perseu, como Hércules, né? Como Aquiles, certo? Então ali são semideuses. E a gente conhece aí as histórias, né? Os gregos são muito, eles são importantes, né? Dentro da nossa história, a gente vai perceber
que em várias situações, né, da nossa vida atual, né, exercemos ainda, né, coisas que eles faziam. Então, assim, é sempre essa questão da busca, né? Então, a questão da pintura, né? A questão da escultura, né? Essa relação com o homem, eles vão mais além, né? Tem um período na Grécia que eles fazem o seguinte: essa relação com o homem era tão grande que é no período helenístico, né? Eles vão mais além. Além dele passar a questão da figura humana perfeita, eles também querem passar o que aquela estátua ali estava sentindo. Se era alegria, se era tristeza, né? Se era pavor. Então, eles vão mais além, né? Então, ainda tem a questão do sentimento, né? Então, toda a parte de filosofia, política, né, nós devemos, né, aos gregos, certo? É eles que tiveram toda a questão da busca, do pensamento, do estudo, do desenvolvimento em relação a isso. Mais adiante, a gente vai ver a questão principalmente das tragédias, das comédias, a gente vai ver, mas é na próxima aula, tá? Na aula de hoje, a gente vai fazer os exercícios da 70 e da 71, tá? Se a internet da tia estiver legal, vamos fazer a live, vamos fazer o exercício da 70, que é o seguinte: alguém vai ser, né, a pessoa principal, vai cantar uma música, né? E os outros vão fazer o coro. Então tem que repetir aquele, né? Eu vou escolher um aluno, vai cantar uma música e os outros vão repetir, tá certo? Então esse é o exercício que a gente vai fazer na live, tá? Fora da live, no momento que a tia não vai estar, que a tia vai estar só com vocês, só no chat, quero que vocês façam um exercício da página 71, tá? Ali está perguntando se você conhece alguma história, né, relacionada à crença, aí assim, em relação à mitologia, né? Tem alguns desenhos aí da Disney que vocês podem citar, tá bom? Quais seria, né? E aí você conta a historinha, coloca. E a tia vai deixar também para vocês na plataforma um site que eu achei muito bacana, que é o Hello Kids, e vocês podem pintar nele, então ninguém precisa imprimir desenho, tá? Vocês entram, procura lá, eu vou colocar na plataforma o site direitinho, vocês vão entrar, e aí vai colocar lá no link a Grécia, né? E vocês podem pintar. Querendo depois utilizar o site para aprender a desenhar, para fazer jogos, ali tem várias coisas, várias atividades. Eu acho super interativo e é bem legal, tá? A tia também se divertiu pintando. Então, aproveite a aula de hoje, tá certo? Um beijinho. Pretendo fazer a live, tá? Vai depender só da minha internet. Um beijo. Tchau, tchau.